É comum nós ouvirmos pregações, mensagens, ensinamentos a respeito da parábola da ovelha perdida. Como é comum também nós vermos a atribuição à ovelha perdida àquela pessoa que se desviou, que se distanciou, que está fora do rebanho, fora do aprisco, ou numa linguagem mais próxima, está fora da igreja, se desviou da verdade. Aí eu pergunto, antes de comentar, para quem é esta parábola? Para quem Jesus falou esta parábola? Quem é a ovelha perdida e quem são os 99 justos? Olha o número, 99, e a qualidade, justos, que não necessitam de arrependimento. Aí já nos surge já nos abre um leque de informação. 99 justos que não necessitam de arrependimento. É quase 100%, é quase todo mundo. Mas na época de Jesus, será que tinha esse número? Porque se houvesse essa quantidade de justo, não haveria necessidade de Jesus ter vindo, uma vez que ele já havia dito que ele não veio chamar justo, porque não tinha, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, quando nós lemos esta parábola e quando nós começamos a leitura no versículo 3, quando Jesus está dizendo a parábola, às vezes nós não consideramos o contexto dos dois versículos que antecede a parábola. Observa que Jesus, ele está em determinado lugar e chegaram para ouvir Jesus pregar, chegaram os publicanos e os pecadores. Ou seja, Jesus está fazendo um culto e os ouvintes deste culto são os publicanos e os pecadores. A Bíblia diz que chegaram a ele todos os publicanos e pecadores, para ouvir Jesus, para ouvir o ensinamento de Jesus. Os publicanos eram as pessoas que trabalhavam para o governo, cobrando imposto, e que não era bem visto pela sociedade, e que eram escandalizados pelos judeus. Então, os próprios fariseus e escribas foi que selecionou essas duas classes, publicanos e pecadores. Jesus não fez essa divisão. Essa divisão já existia quando Jesus veio a começar o seu ministério. Então, enquanto Jesus estava ensinando, aí chega lá para ouvir os ensinamentos de Jesus, os publicanos, ou seja, aquelas pessoas menosprezadas, aquelas pessoas que não eram bem vistas, aquelas pessoas que diante da sociedade eram mal vistas, e também os pecadores. E Jesus estava lá ensinando o caminho do céu, ensinando eles a se arrependerem, que era necessário. Podemos imaginar o que Jesus ensinava. Jesus só ensinou coisa boa. Jesus nunca foi uma influência má para ninguém. Só que neste culto chega de repente também outros grupos de pessoas curiosos. Quem chegou lá? Os fariseus e os escribas. Outras duas classes de pessoas distintas em Israel naquela época. Os fariseus, uma seita religiosa, uma potência na religião na época. Os fariseus, que Jesus os chama eles de falsos,
de hipócritas. Por várias vezes nós vamos ver Jesus dizendo: ai de vós, fariseus, escribas e fariseus, hipócritas. O que é hipocrisia? Pessoas falsas, pessoas dissimuladas, pessoas que mentem, pessoas que enganam. Ai de vós, fariseus, escribas e fariseus. Os escribas, intérpretes, leitores que tinham a Bíblia, os mestres. Ou seja, chega ali naquele culto onde Jesus está pregando para os publicanos e para os pecadores, segundo os escribas e os fariseus, chega de repente os próprios escribas e os próprios fariseus. E murmuravam dizendo: olha, este aí recebe pecadores e come com eles. É dessas falas aqui que Jesus começa a falar a parábola da ovelha perdida. Quando Jesus percebe as pessoas que estão ouvindo, que são os publicanos, os cobradores de impostos, e os pecadores, aqueles desprezados, aqueles que não tinham nenhum prestígio diante da sociedade, não tinha diante da sociedade, mas diante de Deus, estavam ali ouvindo o nosso mestre por excelência, o Senhor Jesus. Aí de repente aqueles que se consideravam os santarrões, os mestres da época, os escribas, os fariseus, aí se escandalizam em Jesus, porque o Senhor Jesus está ali conversando com aquelas pessoas que lhes dão ouvido, publicanos e pecadores. E ele diz: olha, esse aí, ele come com os pecadores. Ou seja, esse aí não é digno de estar aqui. Sabe o que os fariseus e os escribas estão dizendo com isso? Dizendo que eles, fariseus, eram melhor, mais importante do que Jesus, porque eles mesmos não se sentavam com... Eles mesmos, os fariseus, não se sentavam com os pecadores. Eles mesmos, os publicanos, os escribas, não se sentavam com os publicanos. Para eles, era uma imundícia, era uma contaminação. Os publicanos e os pecadores, para os escribas e os fariseus, eram uma abominação, eram contaminados. E eles se escandalizavam, porque Jesus estava dando atenção para aquelas pessoas rejeitadas e desprezíveis. Jesus então fala a parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, olha só, as 99 no deserto, e vai após a perdida até que venha achá-la. Ele começa a parábola perguntando: quem dentre vós, quem dentre vocês que tem 100 ovelhas, uma se perde e 99 fica aqui justas? Quem dentre vocês não vai atrás da perdida e deixa as 99? Ou seja, qual é mais importante, as 99 ou a perdida? Porque nós vemos aqui ele contando a parábola e dizendo que ele deixa as 99 e vai em busca da perdida. Então quem é a ovelha perdida nessa história? E quem são os 99? As 99. Depois que ele encontra a ovelha perdida e volta alegre, jubiloso, aí ele diz assim, olha só a palavra final de Jesus: assim, a alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus, ensinando por parábola, e algumas das várias vezes ele disse assim: olha,
A vocês é dado a entender os mistérios. Por isso eu vos falo por parábolas. Porque eles vão ouvir e não vão entender. Vão ver e não vão compreender. E quando ele fala eles ouvirão e não entendem, vê e não compreendem, está falando esse eles aqui, está se referindo aos fariseus, aos hipócritas. Aqueles hipócritas são aqueles que dizem ser aquilo que não são. Os fariseus eram isso. Diziam ser aquilo que não eram. Obrigavam as pessoas a fazer o que era certo, mas eles mesmos não faziam certo. Por isso que é taxado como hipócritas, mentirosos, enganadores. Vocês sabem o certo, mas fazem errado. Vocês ensinam o caminho certo, mas vocês mesmos não estão no caminho. Vocês são falsos, vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Ai de vós, hipócritas e fariseus, condutores cegos. Jesus condenou a atitude hipócrita dos fariseus. Então esses 99 justos, não é que eram justos, é que os fariseus e os escribas, eles se auto-intitulavam justos. Para eles eram os únicos justos, os únicos santos, que não precisavam se arrepender. Então Jesus disse, olha, vocês que são justos, vocês não causam alegria alguma nos céus. A perdida, a ovelha que não está aqui, aquela que está perdida, ela causa mais alegria nos céus do que vocês, hipócritas e fariseus, que são quase a totalidade, quase 100%. Quase 100% de vocês se auto-intitulam santos, se auto-intitulam justos. Jesus disse, eu não vim chamar vocês que são justos, eu vim chamar pecadores, eu vim chamar pessoas que necessitam de arrependimentos, que necessitam ser justificados. Vocês já são justificados, vocês já são santos, vocês já são justos. Então vocês, 99, ficam no deserto. Eu vou atrás da perdida, porque a perdida, a ovelha perdida, irmãos, sou eu. A ovelha perdida é você que precisa da graça de Deus. A ovelha perdida é você que não se vangloria, é você que é humilde, é você que carece da graça de Deus. A ovelha perdida sou eu que preciso e careço da graça e da misericórdia de Deus. Mas aquela pessoa que se auto-intitula santo, aquela pessoa que é muito justa, que é santarrão, ele é 99 que não precisa. Ele é uma das 99 que não necessitam de arrependimento. Irmão, quem que não necessita de arrependimento? Eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender. Nós somos a ovelha que Jesus veio atrás, ou que Jesus está indo atrás. Que o bom pastor nos encontre, nos acha e nos dê e nos conceda a sua graça e tenha de nós misericórdia. Não pensamos nós que somos mais importante ou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores, nós precisamos ser diferentes. Louvamos a Deus, meus amados irmãos, porque o bom pastor nos achou, nos salvou, nos trouxe de volta ao seu rebanho, nos trouxe de volta ao seu redil. E assim, o Senhor Jesus disse, essa uma que se perdeu, causa alegria no céu, mais do que vocês. Quer dizer, não descartou as 99, mas disse esse 1%, esse 1% que se desgarrou, mas foi achado, esse ele causa mais alegria do que vocês. Tem jeito para vocês. Vocês podem se arrepender, se quiserem. Vocês podem se converter, se quiserem. Quem sabe Jesus estaria dizendo, olha, eu estou aqui pronto para perdoar vocês quando vocês se arrependerem. Eu estou aqui pronto a abençoar quando vocês abrirem o coração. Mas olha só. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Porque os justos lá da parábola
não precisavam se arrepender, porque já eram quase anjos. As 99 já eram quase anjos. Então, segundo a parábola aqui, eu entendo que essas 99 não precisavam se arrepender, não precisavam ser justificadas. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, pois não tem. Eu vim justificar vocês, portanto, se arrependam e sejam justificados pelo poder do sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependem causam alegria nos céus. Aqueles que se retêm ao arrependimento não causam alegria e Deus não tem prazer nele. Há maior alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, naquela época não tinha 99. Até hoje, olha lá, nós somos receosos a dizer que tem 99% da população justa. Eu não tenho coragem de dizer isso, de afirmar. Eu quero fazer parte pelo menos desse 1% que necessita e que carece da bênção e da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.